Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o capítulo 14, que fala do Brasil neoliberal no período da nossa industrialização. Lembrando que nós temos que falar de políticas econômicas, aliás, toda vez que nós falamos, nós estamos falando de liberalismo, de keynesianismo e neoliberalismo. O keynesianismo é a intervenção máxima do Estado na economia. O liberalismo é nenhuma intervenção do Estado na economia. E o neoliberalismo que nós vemos hoje, lembrando que neo é um prefixo que significa novo, é uma mínima intervenção do Estado na economia. Tá? O neoliberalismo não chega a ser radical como o liberalismo, mas a intervenção do Estado é cada vez menor. Ok? Quando acabar essa aula aqui, eu gostaria que você reconhecesse o novo modelo econômico adotado, ou seja, o neoliberalismo aqui no Brasil, conhecesse as contradições da nova política econômica e analisasse o processo de descentralização econômica. Ô, gente, para começar, a gente fala que o neoliberalismo ele surge aqui no Brasil no governo Collor entre 1990 e 1992, tá? Desde os anos 70, em países como os Estados Unidos, a Inglaterra e o Chile, havia avançado a tese de que a grande participação do Estado na economia dificultava a expansão econômica e minava a sua produtividade. O receituário para enfrentar esse problema era diminuir essa participação. Assim, diversos países latino-americanos, assolados por uma série de problemas na década de 1980, no contexto da crise da dívida, adotaram esse caminho. Tá? No Brasil, como eu falei para vocês, o início do neoliberalismo ele ocorre no governo do Fernando Collor, nas primeiras eleições presidenciais diretas após a ditadura, que ocorreu em 1989. Esse processo iniciado com o Collor ele teve continuidade com o Itamar Franco, que vai de 92 a 94, porque Collor sofre um impeachment, não sei se vocês já ouviram falar disso, e Fernando Henrique Cardoso, que vai de 95 até 2002. E não sofreu grandes modificações no governo do Lula, que por mais que se diga um estadista, ele implementou e muito as políticas neoliberais no seu governo. Entre as medidas associadas ao avanço neoliberal aqui no Brasil, principalmente ocorreu a privatização de uma série de empresas estatais em diversos setores, como a siderurgia, a CSN foi privatizada, e também na mineração, com a privatização da Vale. Tá? É importante lembrar para vocês que a Petrobras ela continuou sob o controle do Estado, pois apesar de ser uma empresa de capital misto, o Estado tem a maior parte das ações com direito de voto. O governo ele é responsável por 51% das ações da Petrobras, ao passo que o restante, os investidores privados, correspondem todos juntos somando 49%. Tá? Isso aqui, gente, vai mostrando para vocês um quadro de privatização. O que já foi privatizado no Brasil aqui, que era estatal desde 1990? Ó, as mais conhecidas são, como eu já falei para vocês, a Vale do Rio Doce, tá? Nós temos também a CSN, ela não está aqui, mas ela foi também. Lá a gente tem a Embraer, nós temos empresas desde a aviação até a geração de energia, tá? É muita empresa que foi privatizada, ó. Muita empresa mesmo, tá? E aí, as privatizações, sob a perspectiva de como elas foram realizadas, elas foram acusadas de dilapidar o patrimônio público com vendas abaixo do preço do mercado. Porque, por exemplo, uma empresa valia 10 bilhões, vendia 5, tá? Para os grandes grupos empresariais, esse modelo representou uma ótima oportunidade de lucro, na medida em que permitiu a compra de empresas em funcionamento e recebimento de créditos e incentivos do governo. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de abertura da economia brasileira. Por quê? Porque muitos economistas afirmam que antes desse processo do neoliberalismo chegar aqui no Brasil, a nossa economia era uma economia o quê? Fechada, voltada principalmente para o mercado interno. Tá? Outra importante medida associada ao intervencionismo estatal foi o processo de abertura econômica com a redução de alíquotas de importação. Isso significa dizer que os produtos externos tiveram maior facilidade para entrar no Brasil, tá? E, consequentemente, empresas brasileiras passaram a enfrentar maior concorrência. Não havia aquele protecionismo existente lá do Getúlio Vargas, do JK e dos governos ditatoriais, tá? As empresas internacionais, elas foram entrando aqui de maneira muito fácil e isso acabou que algumas empresas brasileiras foram prejudicadas ao ponto de serem fechadas, tá?
Por um lado, essa abertura ela contribuiu para o aumento da competição, gerando melhoria de produtos ofertados e queda nos preços para a população, isso é bom, tá? Mas, por outro lado, muitas empresas, como eu já falei para vocês, não resistiram à competição e faliram, tá? Outras, para ganhar competitividade, fizeram grandes investimentos em tecnologia, determinando a ampliação do desemprego como característica estrutural. Ou seja, para poder competir com uma empresa de fora, que tem muita tecnologia, as empresas nacionais elas passaram a utilizar muitas máquinas. E essas máquinas, elas passaram a substituir o que? A mão de obra do ser humano. Então houve desemprego estrutural, que é esse desemprego também chamado de desemprego tecnológico definitivo, onde o que acontece? Nós temos uma redução do emprego das pessoas porque as máquinas passam a ocupar esses postos de trabalho, tá? Uma característica também muito importante desse período foi a descentralização industrial, tá? Esse mapinha aqui mostra a concentração das indústrias antes de 1969. Observe que a concentração maior fica em São Paulo, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, depois Belo Horizonte, tá? Depois você vê uma dispersão na região sul, mínimas empresas na região nordeste. Na região norte, praticamente nós só temos em Manaus e em Belém, e no centro-oeste praticamente não existe indústria, com exceção aqui de Goiânia e Brasília, tá? Ocorre que após 1995, com a abertura do território para o capital estrangeiro no que diz respeito a maior investimento das indústrias aqui, ocorre uma dispersão industrial. Nós continuamos com uma concentração industrial maior ainda no estado de São Paulo, tá? Você vê o Rio de Janeiro, o centro-sul de Minas Gerais, o sul do Brasil, o nordeste, ele cresce muito a sua participação na industrialização. Centro-oeste também agora passa a bombar aí. Observa que Brasília e Goiânia como que cresce. O norte, vários estados passam a ter indústria, tá? Como por exemplo Rondônia, Acre. E aí você vê também que há um fortalecimento da Zona Franca de Manaus. Então, uma das características desse processo de abertura da nossa economia foi essa descentralização industrial. Isso ocorreu principalmente através de incentivos fiscais dos estados, sejam eles quaisquer que sejam, que fez com que as indústrias chegassem para cá, tá? A participação regional do valor da transformação industrial de 1970 ela modificou um pouco. Por mais que no Sudeste ainda tenha uma concentração, diminuiu cerca de 14%, tá? Você observa aqui que foi a única região onde teve uma queda na participação. O Sul cresceu, o Nordeste cresceu e Norte e Centro-Oeste ainda concentram mínima participação, mas houve um aumento significativo. Isso aí é importante a gente entender, tá? Também houve uma dispersão industrial no estado de São Paulo. Você observa aqui, ó, que ficava muito restrito à região metropolitana e que agora não. Todo o estado é contemplado pela presença de indústrias, tá? Agora, gente, a gente vai falar um pouquinho aqui da política econômica dos três presidentes que ajudaram a contribuir para o processo do neoliberalismo aqui no Brasil, tá? No governo Collor, ele anunciou no seu início o Plano Collor, que é um pacote radical de medidas econômicas incluindo o confisco dos depósitos bancários e das cadernetas de poupança, a volta do cruzeiro como moeda, tá? O congelamento de preços e de salários e a demissão de funcionários devido à diminuição dos órgãos públicos. O objetivo do Plano Collor, gente, era conter a inflação e cortar os gastos desnecessários do governo. No entanto, essas medidas não alcançaram sucesso, causando uma profunda recessão, desemprego e insatisfação popular. Além disso, foram muitos os escândalos de corrupção, culminando no processo do impeachment e na renúncia do governo em 1992. Gente, o Collor, por exemplo, hoje você tem dinheiro na poupança, você tira o que você quiser, você pega o seu dinheiro o que você quiser. Ele confiscou a sua poupança. Então o dinheiro que estava lá era seu, mas você não podia tirar. Isso aconteceu em 1991, mais ou menos. Teve gente que conseguiu retirar o dinheiro de volta, e eu acho que sem correção monetária, uns 10, 15 anos depois. Olha o nível do negócio, tá? E além disso, era muito comum no governo Collor a inflação ser gigante. Você ia comprar hoje, por exemplo, um pacote de arroz, que já está um absurdo. Atualmente era R$3,
você ir de manhã estava esse preço, de tarde estava 20. Isso era muito comum. Tá? Então o governo Collor, ele abriu as portas para o neoliberalismo, mas foi uma situação complicada. O governo Itamar Franco e o Plano Real. Para conter essa inflação que estava absurda, o Itamar Franco criou o real, que é a moeda que nós temos até hoje. O plano ele tinha como objetivo a estabilização da moeda e a recuperação da confiança dos investidores, buscando combater as causas básicas da inflação. Inicialmente, adotou-se uma política de ajuste fiscal, controlando os gastos e aumentando a arrecadação. Posteriormente, implantou-se a unidade real de valor, com o objetivo de alinhar os preços e facilitar a adoção de uma nova moeda. Por fim, em julho de 1994, o real foi adotado, uma nova moeda descontaminada da inflação e que trazia expectativa de mudanças positivas e realmente trouxe. Tá? A inflação acumulada no plano real, olha para você ver, em 95 foi 22%, tá? E em 2004, 7,6%, ou seja, caiu muito e a meta estipulada pelo plano real ela foi alcançada. Já o Fernando Henrique Cardoso, que entrou em 1995, né, e ficou no governo até 2002, ele era ex-ministro da Fazenda do Itamar Franco, tá? Ele foi eleito na eleição de 94, com a propaganda promovida pelo sucesso inicial do Plano Real. A sua orientação na política econômica tinha como grande desafio a busca por uma inserção mais competitiva no país, no cenário internacional, marcado pela rápida expansão do processo de globalização, ou seja, ele queria internacionalizar cada vez mais a economia brasileira. Entretanto, a partir de meados de 95, o plano passou a enfrentar sérios problemas. A definição de um câmbio fixo para a estabilização da moeda promoveu um aumento do consumo, especialmente de bens importados, que passaram a entrar mais facilmente no país. Esse fato ele acabou gerando desequilíbrios no balanço comercial, o que levou à desvalorização monetária para o setor de exportações. Além disso, o país teve que lidar com crises no contexto internacional, tá? O que proporcionou as taxas de juros, aliás, pressionou as taxas de juros, né? Bem como recorreu à aquisição de empréstimos estrangeiros, aumentando a nossa dívida externa, tá? Então, gente, quando a gente fala de neoliberalismo, você tem que lembrar de processos de privatização, principalmente, e dos governos Collor, Itamar Franco e FHC, que foram os governos que implantaram essa política econômica aqui, tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima.